Brasil, a terra prometida, dizem que o futuro da humanidade é negro. Porém, eu lhes afirmo que ele não é negro, nem branco. É luminoso, radiante como o sol. Mas todos os homens devem fazer a caminhada através da escuridão do presente que eles mesmos semearam, à procura da luz da meditação e da devoção suprema, que sempre estiveram entre nós. Sri Maha Krishna Swami. Nas profecias está registrado: ali na terra sagrada do cruzeiro não vi noite, não vi dia, só vi luz. Ali só havia consciência pura. Ali estava o ancião dos dias com o livro da vida. Ele trazia a chave de todos os segredos. Não falava através da mente, do corpo, do sangue, da carne, mas da consciência absoluta. Acompanhado dos Mahadevas, dos grandes avatares, o ancião dos dias trazia uma força como nunca houvera na terra. O ancião dos dias é a meditação, a devoção, é o logo solar, é o sol do meio-dia, é a consciência suprema. Ele determina o mestre solar, a força iniciática, a eternidade. Aquele que se conscientiza da verdade única, conscientiza-se da eternidade, que existe muito antes de qualquer manifestação. Quem nasce e morre é o corpo, mas a eternidade não é afetada pela morte ou pela vida. Todas essas palavras não podem passar despercebidas por aqueles que procuram a identificação com a essência divina. Essa verdade está registrada nos livros sagrados não só do Ocidente, mas também do Oriente. Aqueles que tiverem dúvida a esse respeito poderão pesquisar nesses livros e ficarão surpresos com a coerência e com a nitidez com que os mestres falam sobre essa verdade. Tudo isso acontece no Brasil, na sagrada terra do Cruzeiro. Os mestres a consideram uma terra bem-aventurada porque recebe o ancião dos dias, o Consolador, a consciência suprema. Recebe a força do Messias, de Buda Maitreya, do Cristo, que são um só. Recebe a iniciação solar, a meditação, a doce Parambhakti, o som prometido. O Brasil é bem-aventurado porque seu povo, de uma maneira ou outra, é submisso ao Cristo de todos os tempos. A este país foi dado o caminho direto. Esse caminho só pode fortificar-se cada vez mais, embora nessa terra fértil ele já esteja bastante estabelecido. Todas as profecias indicam isso e é o que está acontecendo. O povo do Brasil é o povo do Cristo, e se há alguém que restará na terra, seguramente será o povo do Cristo. Aqui no Brasil, todos os orixás, todas as correntes espirituais trabalham para o Cristo. Ensinam e ajudam as pessoas em nome do Cristo. Temos até um Cristo de braços abertos no Rio de Janeiro, simbolizando que esta é a terra a qual todos podem vir. Onde está o Cristo, todos podem estar. Aqui temos o Cristo, e não a estátua da liberdade, a qual não determina a liberdade, pois lá a maioria das pessoas, em nome da liberdade, está presa pelas doenças dos prazeres, pelo apego aos valores materiais, que a traça devora e a ferrugem corrói. No Brasil temos nosso Senhor Jesus Cristo de braços abertos, simbolizando a terra prometida e acolhendo o povo escolhido. É evidente que o Cristo está em nós, mas esse Cristo de braços abertos é um grande símbolo. Esse é o Cristo das bem-aventuranças, que disse: "Vinde a mim, vós que estás cansados. Vinde a mim através do Consolador, porque eu tornei seu jugo leve, pois meu jugo é leve." Isso é o que essa estátua representa. Muitos já intuíram essa verdade, e aqui se encarnaram, outros estão vindo por qualquer outra razão, mas o Brasil é o lugar onde o povo do Cristo está reunindo-se. Aqui a Parambhakti se processa de maneira profunda, e aqueles que procuram a verdade suprema, juntamente com o Consolador, com o Espírito e com a esposa do Espírito, entoam e entoarão eternamente esse som sagrado para ajudar o povo que habita a terra prometida. O povo brasileiro dará exemplo ao mundo, pois está seguindo os ensinamentos de Mahatma Gandhi, de Bhagavan Sri Ramana e de todos os mestres, fazendo um paralelismo em todas as suas ações. No Brasil medita-se, devocional-se, participa-se de grupos espirituais e também trabalha-se. Se for analisada a quantidade de práticas espirituais que há no Brasil, pode observar-se que uns 70% do povo trabalha e se espiritualiza. Não importa de que linha espiritual participa. O importante é que as pessoas estejam expressando ou aprendendo algo espiritual. Esses são os grandes sinais de que o Brasil dará exemplo ao mundo, embora muitas pessoas de outros países subestimem o povo brasileiro. Porém, isso é muito natural. Todo grande mestre, ou todo grande líder de boa índole, é sempre negado. Mas com o tempo ele se faz notar, pois, sendo verdadeiro, a sua obra permanece. A obra do Brasil ficará para sempre porque, nesta época de grandes transformações, ela se presta para guardar os sagrados ensinamentos que tendem a desfalecer em outras partes do mundo.
Ela acolhe os ensinamentos dos mestres de todas as épocas. Em breve, tanto o povo brasileiro como o de outros países procurarão seriamente a espiritualidade a nível de meditação iniciática a nível de Parambhakti. Há um posicionamento de planetas que ajudará nisso. Sempre, por incrível que pareça, o poder interno dos astros age na espiritualidade. Júpiter, Mercúrio e Saturno provocarão a procura dos ensinamentos iniciáticos, quer referentes aos essênios, ao Egito, referentes a vários lugares que já estiveram no cume da espiritualidade. E tudo isso será transferido para o Brasil. É preciso então não subestimar o povo sul-americano, pois ele se tornará emancipado porque procura a espiritualidade e também porque guardará as sagradas escrituras. Esse povo recebeu os mestres para que essa verdade crescesse. Forneceu também terra fértil para que os ensinamentos dos mestres que foram semeados crescessem fortes e dessem bons frutos para alimentar a todos. É desse lugar, chamado Brasil, que os povos de outros lugares tomarão exemplo. Os povos que restarem, os homens se autocimentaram. Há muito tempo o homem vem se envenenando não só pelo ódio ou pelas guerras que ele provoca, como também por tudo aquilo que ele polui, o ar, a água, a terra. Isso acontece porque está desarmonizado consigo mesmo. Ele imagina que, estando mal, todo mundo deve participar de seu mal. Muitas pessoas que vivem em grandes cidades já estão possessas e ficarão ainda pior. Elas só sabem viver dentro de uma cidade, onde pequenas coisas já faltam, e por isso ficam e ficarão ainda muito mais desarmonizadas. Nada fazem para sair e aprender a plantar sua própria alimentação. Dependem totalmente de que seu alimento seja trazido do supermercado. As cidades foram cimentadas e com elas os homens cimentaram o seu coração. O que pode crescer no cimento, senão tristeza, angústia, morte? Que pode acontecer onde o homem cimenta? A perda da vida. A vida que vem do núcleo da terra não pode atravessar o cimento. Por isso as pessoas estão mal, estão desvitalizadas, estão enlouquecidas. Isso acontece em todas as grandes cidades do mundo. Existem cidades em piores condições que as do Brasil, evidentemente. A grande massa está teleguiada pelos sistemas que não mais funcionam. Tudo tem base naquilo que acaba, e não no que é eterno. O homem sente insegurança, por isso acumula casa sobre casa, e ali tenta sobreviver. E procura um emprego público para sentir-se seguro, mas a segurança não está nisso. Não está em se ter uma caixa para viver dentro e um emprego público. A segurança está em saber sobreviver após essa confusão toda da transformação. Desde muitos milênios, os essênios faziam a comunhão com os Mahadevas. Porém, com a falta de amor, com a irreverência com que os homens têm tratado os diferentes reinos da natureza, esses Mahadevas se retiram para que a grande transformação aconteça. Grandes nações que vivem vangloriando-se pela pseudo-evolução, que se consideram superdesenvolvidas, não terão muita chance com as grandes catástrofes previstas para breve. Esses povos, mesmo com a possibilidade de praticar o bem, fizeram todo o mal, e estarão em situação muito difícil, pois não terão base sólida para se firmarem. As religiões se profanaram, a política e as ciências prostituíram-se, e por isso acontece toda a desgraça na Terra. Assim, a humanidade vem se arrastando desde épocas remotas, sem melhorar sua condição de conscientização espiritual. Essa grande transformação que se está processando é um acontecimento cósmico. Não é algo meramente histórico. A história dos homens não serve para nada, mas o acontecimento do ritual cósmico supremo é perene e serve de exemplo para todo lugar onde existir problema como o da Terra. Um acontecimento espiritual não tem valor apenas para o lugar onde ele se processa. Pode servir para qualquer parte do universo, sejam galáxias, sejam infindáveis manifestações planetárias, com seres que estejam com problemas de inconsciência do divino. Onde existir humanidade como esta, que está praticamente dominada pela ignorância e inconsciência espirituais, o exemplo do Brasil será de grande utilidade e de alegria para os justos. Harmonia. Os Mahayogis são universais. Não são superiores ou inferiores a qualquer outra expressão de espiritualidade. Eles são o que são. São o Ser Supremo, como todos os seres do universo. E têm também seus sistemas de fazer a comunhão com os Mahadevas, sustentadores de todo o processo harmonioso. Os homens tinham a natureza como amiga, e sabiam que existem devas que cuidam dela. Devas que cuidam das montanhas, das cachoeiras, dos mares. Quando os seres humanos fazem a grande união com os Mahadevas, eles recebem proteção dessas forças. Por isso, a natureza do Brasil na grande transformação será menos atingida que nos outros lugares do mundo.
O Brasil, através dos tempos, tem permanecido unido pela comunhão com os Devas, os quais são chamados de Ogum, Oxóssi, Xangô, Iemanjá e de tantos outros nomes. Esses Mahadevas são muito fortes. Eles têm sustentado esta terra. Os orixás são forças que cuidam da natureza, e o povo brasileiro faz a comunhão com eles. De uma maneira ou outra, este povo se reúne em busca da autêntica espiritualidade. Quando os africanos estavam sendo trazidos para o Brasil, os brancos pensavam que eram simples escravos. Muitos deles eram grandes mestres. Eles principiaram, com suas correntes de força espiritual, a formar a estrutura da Terra Prometida. Todos esses mestres africanos tornaram-se adeptos, não de religiões, mas sim de Jesus Cristo. Toda sua devoção era direcionada ao caminho e ao exemplo que aprenderam de Jesus Cristo. Todos os seus sofrimentos físicos eram entregues ao Cristo. E com isso o Brasil ganhou Cristo. Eles prepararam o caminho para ensinar o povo a orar, a ter o verdadeiro amor um pelo outro. Os conselhos das correntes africanas são todos de bondade, de paciência, de passividade, de amor. Eles tornaram-se mestres dos brancos. São muitos os que vão conversar com o preto velho no terreiro. O negro continua ajudando o branco, apesar de o branco tê-lo massacrado. Porém, para o negro não existe nem o branco nem o preto, pois aquele que é mestre, e que se dedica ao trabalho em nome de Jesus Cristo como os negros se dedicam, apagou qualquer ódio, qualquer sofrimento. Eles trouxeram um caminho espiritual muito forte, autêntico, e muito ajudam o povo do Brasil. Não se pode falar do Brasil, do povo escolhido para dar exemplo ao mundo no terceiro milênio, se não se considerar uma das vigas mestras da espiritualidade, que é a linha africana. O Brasil é um local que sobreviverá após as grandes transformações e dará exemplo para o resto do mundo. Os países considerados subdesenvolvidos é que irão para a cúspide da pirâmide e alcançarão o sol, isto é, a conscientização do divino. Nem sempre o que parece inferior o é. O Brasil acolhe todas as nações, cumprindo a simbologia de ensinamentos do Mestre Jesus, quando disse a um de seus discípulos: Vai a todas as nações e leva os sagrados ensinamentos. Cuida de meu rebanho, apacenta minhas ovelhas, reúne todos os povos. Este é um país de grande união. Aqui está a nação do Egito, da Índia, do Médio Oriente, da África, dos indígenas e de muitas outras partes do mundo. Aqui está o Consolador. Aqueles que discordam dessa verdade é porque não têm olhos para ver, porque não têm a menor condição de intuir sobre o destino da Terra. No Brasil nenhum mal prevalecerá, pois os mestres consideram-no um lugar sagrado. Nunca mais a mistura das raças será subestimada pelo homem. Aquele que muitos acham inferior é, na verdade, superior. O que é considerado como o último pode ser o primeiro, e quem acha que pode humilhar, já terá traçado sua própria queda. Hoje, através do Consolador Prometido, estão novamente presentes na Terra todos os rituais de comunhão com os Mahadevas, com os mestres, com a consciência suprema. A força iniciática, a força do Logo Solar está aqui, no Brasil, que é e sempre foi a Terra Prometida. Em outros lugares desenvolveram-se os trabalhos espirituais, desenvolveram-se grandes grupos, para que hoje, no chamado fim dos tempos, pudesse vir novamente a força espiritual do Cristo e realizar, assim, o fechamento do ciclo de peixes. Todas as nações estão reunidas no Brasil, e o Consolador ensina-lhes a meditação iniciática, a devoção Parambhakti e todas as técnicas espirituais capazes de conduzir o homem à felicidade perfeita. Que a paz esteja com todos os seres do universo. Que todos possam vir à terra do cruzeiro, onde Cristo está de braços abertos para recebê-los e onde poderão aprender a conviver com a força crística, serem consolados e tornarem-se conscientes da verdade suprema.